Essa semana foi durante muito tempo chamada Semana da Criança. E no Brasil, essa Semana da Criança foi criada por sugestão de um deputado federal chamado Galdino do Valle Filho. Ele teve essa ideia de criar esse dia no ano de 1920, quase 100 anos atrás. Esse dia foi criado e a Câmara dos Deputados aprovou a ideia, e o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, oficializou esse dia. 12 de outubro, oficializou a semana, e através de um decreto, em 5 de novembro de 1924, o decreto foi assinado, e em 1960, pela primeira vez, observou-se a Semana da Criança. E isso, embora tenha sido oficializado, mas era assim, muito apagado. Mas uma indústria de brinquedos muito grande, chamada Estrela, com sede no Rio de Janeiro, e se uniu à Johnson. Você já sabe quais são os produtos da Johnson, né? Que tem todo tipo de produto para as crianças. Eles se uniram e fizeram uma tremenda campanha, e aí acelerou a venda tanto da Estrela quanto da Johnson, e isso pegou a partir dali. Hoje a estratégia tem dado tão certo que o Dia das Crianças hoje não se fala mais de uma Semana das Crianças, mas fala o Dia da Criança. E vira uma expectativa para os comerciantes, né? Vão vender mais, vão faturar, etc, etc, né? E compram antes, compram depois. E esse dia, ele não é comemorado só no Brasil, não. O Dia das Crianças, ele, embora seja comemorado em datas diferentes, por exemplo, na Índia, eles comemoram o Dia da Criança em 15 de novembro. Em Portugal e Moçambique, na África, eles comemoram esse dia em 1º de junho. 1º de junho. Na China e no Japão, esse dia é comemorado em 5 de maio. E em outros países também se comemora isso. A ONU organizou, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, reconhece esse dia como o Dia Universal das Crianças. E comemora-se nesse dia também, lembra-se a Declaração dos Direitos das Crianças, e mais tarde progrediu e tornou-se no Brasil, em 1995, deu origem ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor na atualidade. Então, eu só estou mostrando para vocês que a preocupação com criança, ela não é de agora, e está muito certo preocupar-se com as nossas crianças. Então, nesse sentido, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Abra sua Bíblia em no capítulo 10, Marcos, no capítulo 10. Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Uma palavra bem interessante, que eu quero que você preste atenção e grave bem esta palavra. Veja o verso 13, 14 até o 16, que dizem assim: depois disso, o título é Jesus e as Crianças. Então, Jesus e as crianças, nesta ordem, porque Jesus é mais importante do que as crianças, mas a criança é muito importante. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus. Quem é que levou? Quem levou as crianças? Algumas pessoas, talvez sejam as mães.
porque geralmente é a mãe que vai para o hospital, levar a criança, vai cuidar da criança na escola, vai para as reuniões. Devia ser o pai também, mas na nossa cultura é mais a mãe, embora eu acho que isso não é uma boa conduta, não é uma boa cultura. Mas as mães levaram as crianças para onde? A quem? Para assistir o jogo do Londrina, é isso? Não, levaram as crianças para Jesus. As mães levaram os filhos para Jesus. Para que ele, o que elas queriam que Jesus fizesse com as crianças? Para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Repreenderam as pessoas que levaram as crianças. Porque veja bem, discípulo de Jesus, os apóstolos, o Pedro, Paulo, o Pedro, Tiago, João e outros, né? Eram 12. E outros que estavam ali, não queriam, repreenderam aquelas pessoas. Quando Jesus viu isso, quando Jesus percebeu que as crianças estavam sendo impedidas de chegarem até ele, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim. Falem comigo. Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Todos juntos? Não proíbam. Pois o reino de Deus, falem, é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês, quem não recebe o reino de Deus como criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quantos gostariam que Jesus abençoasse suas crianças, seus filhos, sua família, né? Falando de criança, fala da família. Quero dizer para você que esse texto é um texto muito interessante e certamente ele tem muito a ver com você e comigo. E pensar que Jesus, veja bem, Jesus era a pessoa mais, eu penso que Jesus era o homem mais ocupado que já viveu neste mundo. A maior autoridade eclesiástica. Por quê? Jesus é o cabeça da igreja. Nós não estamos aqui para ver um espetáculo. Até tem gente que falou assim, veja bem como são as pessoas. Alguém falou assim, às vezes apagam as luzes, fica pouca luz e tal, dá a impressão que é um espetáculo. Você não tem que se meter nisso. Tem gente para cuidar disso. Então você não se meta nisso não. Porque tem gente cuidando disso. A hora que não for para apagar, tem gente que está vendo isso, que nem sou eu. Mas tem gente que está vendo isso e tem gente que acha que isso dá uma liberdade maior para as pessoas cantar, para a pessoa ficar à vontade, né, tal. Eu não discuto isso e eu pediria para você também não ficar discutindo não, porque não cabe a você ficar dando essas sugestões. Elas não vão atrapalhar e também não vão ajudar em nada. Mas então, você não veio aqui para ver um espetáculo. Luz apagada, luz acesa, gente pulando, gente dançando. Você viu, eu até fiquei prestando atenção naquele, você falou do Galvão, né? O rapazinho um rapaz que estava lá, não sei se é rapazinho, se é um senhor de idade, não sei, porque não dá para saber. Ele de calça branquinha e camisa, o primeiro tinha camisa preta, a camisa escura, e a calça branquinha, e ele parece que é o ministro de todo mundo, né? Ele dançava para todo mundo, né? E acho que até a pessoa que vinha ali, se não dançasse, ia ficar até feio para a pessoa, porque ele dançava tão bem, pulava, e ele fez assim, foi caindo para trás. Se eu cair daquele jeito, amanhã eu vou estar no hospital, né? Mas ele cai assim, levantou as pernas, tal, e caiu.
é um espetáculo. Agora, nós não viemos aqui para ver um espetáculo. A gente pode até dar um espetáculo, né? Porque você ficar aí pulando, batendo palma, é um espetáculo. Se você fizer isso no meio da rua, capaz que a polícia vai te prender também, porque está doido, né? Tem que levar para a cadeia. Lá em Cianorte nós tivemos um rapaz assim, que foi para a escola, estava orando muito, foi batizado no Espírito Santo, lá indo para a escola, e foi para a escola, mas chegou lá, ele foi tomado por uma língua estranha, falando em castelhano, e ele nunca estudou essa língua, e não conseguia mais falava nem o português direito, começou a falar espanhol, e não parava mais de falar em espanhol, e ele ia falar com o professor, falava espanhol, e ele saiu de lá, e falando língua estranha, e andando sozinho, 3 quilômetros da casa dele até ao colégio, e vai falando língua estranha, e aí ele falou assim, eu não vou para casa não, eu vou ficar andando na cidade, vou andar na cidade, vou falar língua estranha, vou orar, e anda para lá, anda para cá. Aí chamaram a polícia prendeu o rapaz foi para a cadeia, aí foram visitar o rapaz lá na cadeia, e chegaram lá, o que você tem, você está ficando doido? Eu falei, não estou ficando. E o rapaz não falava, só falava espanhol, e a polícia também não sabia espanhol, e foi uma confusão na cadeia. O rapaz ficou 3 dias na cadeia, falando espanhol sem parar, sem dormir. Aí resolveram soltar o rapaz foi para casa, abençoado, ficou 1 semana em casa, sem falar português, falando só língua estranha, porque estava cheio do Espírito Santo. Isso é um espetáculo, nem a polícia entende, ninguém entende. Nós não viemos aqui para assistir um espetáculo, seja ele qual for. Não viemos aqui porque tem um pastor que fala bonito, mais velho do que os outros, né? E nem porque tem uma pastora aqui que faz muita graça aqui em cima. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui porque nós temos o chefe da igreja, o cabeça da igreja, chamado Senhor Jesus Cristo. Ele fundou a igreja e disse que é para a gente congregar e não deixar a nossa congregação, porque os tempos são curtos e nós estamos chegando o tempo em que Ele vai voltar para levar essa igreja, uma igreja esquisita, uma igreja que causa espetáculo neste mundo, mas é uma igreja que está procurando a presença dEle, vivendo para Ele e quer glorificar o nome dEle. É isso que nós viemos fazer aqui. Então nós estamos aqui. Mas Jesus então é o cabeça da igreja, e Ele então está ali, certamente muito ocupado, fazendo muita coisa, curando doentes, ensinando, e estava no templo, e as crianças foram trazidas para Ele abençoar, e os discípulos então quiseram impedir. Se eu tivesse um tempo maior, eu queria falar como é que a gente acaba impedindo que as nossas crianças sejam levadas a Cristo. Porque tem gente que até pensa que está levando as crianças para Jesus, mas às vezes são impedimentos para as crianças. Quando a gente fala para a criança não falar mentira, mas a gente mente. Quando a gente fala que ela não pode brigar na escola, mas o marido briga com a mamãe dela e com o papai dela dentro de casa. Quando dentro de casa há uma desavença, e a gente está dizendo, não, tudo bem, fala palavrão, conta piada, e faz tanta coisa errada dentro de casa, e diz que está levando a criança para Jesus na igreja, mas lá na casa não tem Jesus, lá em casa não está bem a coisa. Então aí as crianças ficam confusas, elas não sabem para que rumo seguir, porque o papai e a mamãe falam uma coisa, mas vivem outra, e não dão a devida atenção para ela. Mas eu não tenho tempo de falar sobre isso. Aí Jesus disse assim, vocês não vão impedir mais, não impeçam as crianças que venham, deixem as crianças virem a mim, tire o impedimento, porque a palavra impedimento aqui é a mesma coisa que tropeço. A gente coloca tropeço no caminho da criança. Tire o tropeço do caminho da criança, desembarace o caminho da criança,
deixem o caminho livre para que as crianças cheguem até mim. Tem a família, fale comigo, a família. É muito importante a família. Quantos aqui têm família? Todos têm família? Faça assim com essa mão de graças a Deus. Eu tenho família. E se você não tem, eu lamento que você não tenha, porque alguns não levantaram a mão, não deve ter família. E se tem família, para você, mesmo tendo ou não tendo, não vale nada, porque você não teve o prazer nem de levantar a mão. Eu tenho família. Eu tenho minha família. E meu papai, minha mamãe já foram 2 irmãos, mas eu estou aqui. Sou o mais velho e estou aqui. Mas eu tenho outro, já constituí agora a minha família ascendente e a minha família par, que são os meus irmãos, mas agora eu tenho a minha família descendente, tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho meus genros, que são filhos também, tenho meus netos. Tenho prazer de ter família, alegria de ter família. Eu acho que família para mim é coisa caríssima e eu não abro mão da minha família. Então a igreja também é uma família. Fala comigo, a igreja é uma família. E eu às vezes falo assim, a nossa igreja tem cara de família. Será que isso é importante? Quais as características de uma família? É claro que seria um outro assunto. A família é importante porque dentro dela Deus provê o tratamento para cada um de nós e o preenchimento de todas as nossas necessidades. Concordam com isso? Cada um de nós, fale comigo, cada um de nós, inclusive eu, quando eu nasci, quando você nasceu, quando nós nascemos, nós trazemos necessidades básicas do ser humano e todos nós já nascemos com essas necessidades. E necessidades de afeto, necessidades de compreensão, necessidades de aceitação, necessidades de perdão, são 7 necessidades básicas, mas destas 7 a gente poderia tirar mais de 20 outras, né? Umas ramificações, mas eu enumeraria 7 delas. E todos nós, quando nascemos, já nascemos com essas necessidades. Aí Deus preparou uma família e disse assim, esta família, é no seio desta família que todas estas necessidades serão supridas. Por exemplo, aceitação. Pode todo mundo rejeitar seu filho. É um bandido, é um traficante, é um usuário de droga, é um malandro, mas a mãe não rejeita esse filho, não é verdade? Você já viu isso? A mãe chorando, a mãe nem acredita muito no que estão falando do filho dela, e o filho dela pode ser até pior do que estão falando, mas ela não acredita, ela não abre mão. Eu não aceito isso, é meu filho, o pai também, e tal. Mas infelizmente, às vezes, as necessidades não foram supridas, e a criança tomou ainda muito cedo um descaminho na sua vida. Isso vai custar caro, mas Deus já trouxe para nós a família e disse, dentro da sua família serão supridas todas as necessidades que você traz com você. Então, por isso, fazendo uma analogia, você pensa assim, a igreja é família. Então você pense comigo assim, eu tenho as minhas necessidades, que não foram supridas na família de origem, na família biológica, mas hoje eu tenho a igreja, tenho os meus irmãos, tenho os meus pais, os meus avós. Eu fico feliz quando alguém chega, o meu vô, o idoso, né? O idoso é um vô, é um avô. Tem os meus netos biológicos e tem muitos netos adotivos, eles me adotam como neto, como vô, e eu os aceito como meus netos. Mas então, os meus filhos, a Júnia é a avó, os meus filhos são para eles o quê? São um tipo de tios para eles.
e são primos, e são família, uns mais chegados, outros menos, mas aqui no meio da igreja que tem uma cara de família, é aqui que as nossas necessidades vão ser supridas. Amém, queridos? Uma pessoa idosa senta pertinho de um jovem, uma pessoa que você nunca conheceu, pode ser uma pessoa negra, vai sentar junto com a pessoa branca, o japonês senta junto com o brasileiro, e assim, nós somos todos irmãos, não depende da nação, nem da cor da pele, nem do estilo de vida, nós somos todos irmãos, somos uma família, e esta família então se incumbe de tratar e de preencher toda lacuna e resolver as situações individuais, pessoais, de dentro das pessoas. Então Jesus, quando fala com os discípulos, ele fala assim: olha, vocês não podem impedir que as crianças cheguem a mim, porque é a minha família e eu vou cuidar delas. Não impeçam que a criança venha a mim. E pelo contrário, abram alas, abram o caminho, tirem os tropeços, deixem que a criança venha a mim. E ela vai ser abençoada por estarem comigo. Eu fiz um levantamento assim rápido, bem superficial, mas você sabe que o cristianismo, por causa de Jesus, por causa do nosso Deus Pai, o cristianismo é a única religião que mais valoriza a criança e valoriza a vida familiar. Deixa eu só dar aqui algumas informações para vocês. Não sei se vocês já sabem disso, mas o materialismo, que torna-se quase uma religião para muita gente que só pensa nas coisas materiais, não, é o material e tal, não, o negócio é dinheiro, não tem Bíblia, não tem igreja, é materialista só. O materialista, ele considera as crianças como animais, sem quaisquer valor. Uma criança, um cachorro, um gato, para ele é a mesma coisa. Passar por uma criança na rua aí, não tem nenhum sentido para ele. Os exércitos romanos, e vocês sabem que os romanos, durante muito tempo, no tempo de Jesus, o mundo era governado pelos romanos. E durante muito tempo, os romanos foram as maiores autoridades, os governos romanos, os exércitos eram os melhores. Então, os exércitos romanos, em suas batalhas vencedoras, se aproveitavam de exército, de soldados e inimigos que eram vencidos, eram obrigados a prestar serviço para eles, se aproveitavam das mulheres, se aproveitavam dos homens, mas as crianças, o que eles faziam com a criança? Depois que eles dominavam o país, tiravam os pais, tiravam os adultos, e abandonavam as criancinhas nos campos de batalha, naqueles campos, e a criança abandonada lá, ela ia morrendo aos poucos e morria, não precisava ninguém se importar com elas, elas morriam ali. Algumas tribos antigas ofereciam crianças em sacrifício aos seus deuses. Nós temos na Bíblia registros de sacrifícios a Moloque. A palavra Moloque transliterada, deu origem à palavra Moleque. E Moleque, então, é uma palavra que muitos de nós usamos para chamar: ô moleque, vem aqui. Ô moleque, você está falando assim, ô Satanás, ô demônio, ô espírito mau, vem aqui. Você está chamando o seu filho de uma palavra muito feia e muito ruim. Moloque era um deus maligno, que era construído, a imagem dele foi construída de bronze, parecia mais uma churrasqueira, com o braço estendido, e aí os pais traziam crianças, porque acreditavam que era uma exigência desse Deus, e colocava a criança deitada no braço daquele Deus, e aquele braço do Deus estava vermelho, porque era aquecido em alto grau. Então
a criança gritava, mas eles então pegavam aquelas bandas, aqueles tambores e batiam para fazer bastante barulho, para a criança morrer sem que ninguém escutasse o barulho dos gritos da criança. Então essas tribos antigas faziam isso. E até hoje nós sabemos que existe, de vez em quando, a própria a imprensa, a televisão, os jornais publicam aqueles sacrifícios de crianças na magia. Eu diria, eu só me limitaria a dizer magia, porque magia já dá a impressão assim de uma coisa do demônio, né? Então, nas magias, nos terreiros, nas práticas ocultas do ocultismo maligno. Então, pega-se a criança inocente vai perder a sua vida. Tem que abrir o coração, abrir o peito da criança, às vezes é uma exigência deles, abrir o peito da criança e pegar aquele coração ainda batendo e fazer com aquele coração sangrando e quente do corpinho da criança, fazer um trabalho de magia, de ocultismo maligno, na encruzilhada, na mata, em qualquer lugar. Então, por que não pegam um daqueles grandalhões lá, deles mesmo, né? Por que não pegam um deles lá? Um grandalhão, um barbudo, que está lá nessa praia. Então, esses grandalhões vão lá procurar uma criancinha para fazer isso com a criancinha. Mas é isso, o demônio parece que não gosta das crianças e quer matá-las de qualquer forma. Os maometanos acreditavam que as crianças e mulheres eram inferiores aos homens. Então, o maometano é a religião do Maomé. Acreditavam que mulher e criança é uma classe inferior de seres humanos. O hinduísmo gera filhos e os coloca às margens de 2 rios. O maior deles é o rio Ganges. Então, muitos pais, entendendo que aquele rio é um rio milagroso, um rio sagrado, leva a criancinha e joga dentro do rio, ela morre afogada, porque o rio é tão sagrado que não serve para salvar nem a vida da criança, e a criança morre. Mas milhares, centenas e milhares de crianças morrem afogadas no Ganges, e ele se encontra com outro rio, ali também fica tudo sagrado e acaba morrendo, matando as crianças ali. Os chineses são chamados de infanticidas. Sabe por quê? A China é o país com um número enorme de crianças que nascem, mas porque há um controle rigoroso da natalidade, e eu não sei atualmente, mas até pouco tempo, cada casal, e eu acredito que continua, cada casal podia ter um filho. Se tivesse o segundo filho, pagava uma multa, a multa muito alta, não podia ter o segundo filho. E se tivesse o terceiro, então a multa dobra. Então, como os pais geralmente não têm o cuidado para controlar a natalidade, então nasce a criança. A criança nasceu, mas eles não têm o dinheiro para pagar a multa. Então o que eles fazem? Eles colocam a criancinha dentro de uma caixa, às vezes de papelão, às vezes de madeira, e levam num determinado lugar das estradas, e vão abandonando as crianças. Muita criança morre abandonada. Não faz muitos dias que eu ouvi uma reportagem de uma senhora magricela, de uma meia-idade, e ela começou a pegar, ela fez uma parceria com mais gente, e saía então para aquelas estradas, para pegar as criancinhas mortas, as criancinhas nas caixas. Ela ia e verificava se a criança ainda estivesse viva, ela pegava a criança e levava para casa. Já estava com 33 crianças que ela pegou na rua, pegou na estrada e levou para lá. E aquelas meninas falando: não,
a dona fulana é a nossa mamãe, é a nossa mãe. É ela que nos criou, ela que nos deu a vida. E de fato, a criança nem sabe quem é o pai e quem é a mãe, mas aquela senhora que já está com mais de 30 crianças que ela pegou assim na estrada para não morrer, pegou viva e cuidou daquelas crianças. Aquela senhora hoje é a mãe de toda aquela criança. Então que coisa triste, né? Mas Jesus então olha para as crianças nossas e fala assim, deixem as crianças virem a mim. Jesus para tudo que tem que fazer, Jesus deixa os afazeres, deixa de cuidar dos adultos, deixa a administração do templo e para e diz assim, deixem as criancinhas virem até a mim. E não estorvem, não impeçam que elas cheguem até mim. E ele parece que senta e pega a criança na mão, põe no colo e põe a mão sobre a criança e abençoa aquela criança. E eu quero terminar dizendo para você, e ele diz assim, da criança é o reino dos céus, delas é o reino dos céus. Por que que a criança, dela é o reino dos céus? Por que que ela é filha de Deus? O que que qualifica uma criança? Aí as crianças estão chegando aí, deixa elas chegarem, sentar perto do papai e da mamãe, é bom que elas também escutem isso. A qualificação de uma criança em estado de inocência. Hoje está muito difícil, porque às vezes você pega uma criancinha, ela tem 6 aninhos, 7 aninhos, mas ela já sabe coisa que nem os adultos sabem. Não é verdade? Então ela sabe muito, porém ela ainda não sabe tomar decisões por ela mesma. E estão brigando aí até hoje para ver se diminui a idade penal. Só pode prender uma pessoa depois de 18 anos de idade. Então eles querem descer para 16. Então com 16 anos, eles escutem e dizem assim, não, com 16 anos mata, com 16 anos estupra, com 16 anos rouba, faz tudo, mas não pode ir para a cadeia. Então essa briga e nunca decide nada. Eu diria para vocês que eu não sei se melhora ou se piora, porque cadeia não consertou ninguém até hoje, polícia não consertou ninguém até hoje, não está tendo cadeia nem para aqueles maiores. Você imagina empilhar os nossos menores lá, vai ficar talvez pior do que se deixar como está. Mas eu não quero discutir isso, eu quero discutir aquela idade. Veja bem, tem uma idade que, eu estou vendo ali um nenenzinho, que idade tem a sua nenenzinha? Hein? 4 meses, 4 meses. A Tayla, quantos meses, Alessandra? Tem 7 meses, a Tayla está com 7 meses. Você acha que essas crianças, elas são do bem ou do mal? Elas são de Deus ou não são? Se acontecesse de uma criança morrer, ou se acontece de uma criança morrer, nesta fase da idade, eu não sei até onde vai a fase da inocência delas, mas se elas morrem sem batismo, morrem às vezes até sem ser apresentada na igreja, elas vão para o céu ou elas vão para o inferno? É claro que elas vão para o céu. Jesus falou assim, delas é o reino dos céus. O reino dos céus é delas. Olha que coisa bonita, né? Aí Jesus fala assim, e vocês que são grandes, vocês precisam se tornar como criança, se vocês quiserem ir para o céu. Não é você querer pegar a criança e fazer a criança ser adulta, mas é o adulto se tornando uma criança se ele quiser ir para o céu. Você viu como é que Jesus inverteu completamente? Então você tem que fazer. Agora não é aquela criança maldosa que já sabe, que já passou, a gente chama isso de a idade da inocência, que eu não sei até onde vai.
se com 6 anos acaba, se mais ou menos, não sei. Mas a criança chega uma hora que ela já entendeu o plano da salvação, ela pode rejeitar, pode aceitar. Mas tem um período que ela não sabe nada, mas ela está vivendo esse período da inocência. E se ela morre ali, sem confessar Jesus, sem nunca ter ido a uma igreja, sem ter sido batizada, ela está salva, porque dela é o reino dos céus. Aí, eu perguntaria, o que é que qualifica uma criança na idade da inocência? Primeiro, a criança confia no papai e na mamãe. Estou vendo ali, a criancinha está ali quietinha no colo da mamãe, a Tyler deve estar lá e outras crianças que estão aqui, né, quietinha ali. Se a mamãe coloca deitada de bruços, ela fica, e a mamãe fica ali. A mamãe é tudo para ela. Se manda fazer isso, ela faz, ela não está pensando nada, ela confia na mamãe. Eu acho que esse é o espírito nosso com respeito ao nosso Deus. Nós temos que ser mais confiantes no nosso Deus, não é verdade? A gente confia, mas desconfiando. Nós temos que ter uma confiança como uma criança confia no pai e na mãe. É uma característica da criança ser confiante. E se nós não confiarmos, não tivermos esse descanso na mão do nosso Deus, então nós não estamos preparados para morar no reino de Deus. Segundo, a criança não tem pecado, nem pratica o pecado, ela não tem pecado. A gente diz que a criança já nasce com o pecado original. Ela herda de nós a natureza de pecado, porque nasceu de nós e nós somos pecadores, ela vai nascer com essa natureza nossa. Mas aí quando ela nasce, esse corpinho infantil, que ainda não tem formação nenhuma em nenhuma área, parece que Deus interrompe ali, coloca uma vírgula e deixa a criança viver um tempo, que a gente chama então que é o tempo da inocência. E a hora que termina a inocência, Deus coloca uma outra vírgula, e dali para frente, aí ela é levada em conta até os atos, atitude, pecado dela. Mas até ali, ela nunca mentiu. Ela não tem ódio, não pensa em matar ninguém, pode até cometer algum deslize, pegar uma faca, brincando, cortar alguém, mas ela não está pensando em matar ninguém, está pensando no mal, ela não tem pecado, ela é pura. E se ela comete alguma coisa errada, aquilo é para ela um acidente. Eu creio que nós, os adultos, temos que aprender isso. Nós não podemos viver no pecado, não. Nós temos que ter cuidado. Pecado para nós nos desvia do caminho para o reino de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então Jesus fala, se você não se torna como uma criança sem pecado, mas como é que vai viver sem pecado se você já peca todo dia? Você peca todo dia, mas todo dia tem remédio para você curar essa doença chamada pecado. E é o sangue de Jesus e não tem outra. Então você tem que viver todo dia sem pecado, porque pecado não entra no céu. Concorda comigo? O pecado é a isca do diabo para levar as pessoas para o inferno. Mas a gente tem um remédio que cura todo o mal, todo o pecado. Mas uma terceira qualidade da criança, ela não tem malícia, é humilde, é simples. Os pais podem ser bandidos, podem ser perigosos, usuários de droga, podem estar sujos, andarilhos, podem estar descalços, fedidos, mas a criança é tão simples, é a mamãe. A mamãe tira o seio, coloca a criança para mamar, não importa se o seio está cheirando mal ou não importa se ela está empurrando um carrinho de catar papel na rua, não importa onde ela dormiu, não importa se ela está ali, a criança está ali, no seu estado de inocência, junto com o pai e com a mãe, e ela não abandona, por pior que seja esse pai e a mãe. Geralmente é o contrário, os pais abandonam os filhos, mas eles não abandonam os seus pais. Então ela é inocente,
ela está ali ela não tem dentro dela nenhuma maldade, tem a verdadeira humildade no sentido de depender daqueles pais, sejam eles quais forem. Isso para mim é uma tremenda lição. A criança compartilha com facilidade, ela não é egoísta nem avarenta, ela tem seus amiguinhos, ela é capaz de compartilhar a própria vida com ele. A criança dá a vida para brincar com os amiguinhos, coleguinhas, né? Não briga, etc. A criança não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda ódio, perdoa e esquece. Se você fizer mal para uma criancinha, daqui 10 minutos, 20 minutos, ela já esqueceu. E você é capaz de enganá-la de novo. É só dar uma coisinha que ela gosta, faz amizade, chama a atenção dela, faz amizade de novo. Ela é, de fato, ela não guarda aquilo dentro dela. Muitos de nós adultos falamos assim: eu estou magoado, fiquei muito magoado. Mas quanto tempo você está magoado? Faz 10 anos que falaram para mim assim, eu fiquei magoado, fiquei muito bravo, fiquei muito triste, dói, até hoje eu choro, mas não conserta, não toma a decisão de consertar. E a criança não tem isso, não é verdade? Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim para eles, eu penso que o Pedro, barbudo assim, o João, o Tiago, e homens feitos já, pais, esposos, né? E como nós aqui, aí Jesus olha para eles e fala assim: olhem, se vocês, para entrar no reino de Deus, vocês têm que se tornar como essas criancinhas aqui. E Jesus segurando a criancinha lá, no braço, né? Segurando a criancinha no braço e falando: olha, vocês precisam se tornar como criança. Não é que, ele não diz que tem que se tornar criança, tem que tornar como criança. Por quê? Você não vai voltar a nascer, entrar no ventre da mãe, nascer de novo, e aí nascer uma criancinha. Você vai ter esse espírito da criança, da inocência, que vai poder entrar em você, governar você, e você então vai poder morar no céu com Jesus. Amém, queridos? Aí ele não está sabendo nem onde é que ele está, né? Se o papai não ensinar para ele, ele vai gritar desse jeito o tempo todo, né? Mas se o papai ensinar para ele e orientar em casa, na próxima vez ele vem, ele não grita aqui. Mas nós que somos barbudos e velhos já, que não sabemos nos comportar perante a santidade do nosso Deus, não é verdade? Eu termino então lendo aqui um versículo para vocês. Eu quero ler, Jesus está falando aqui com os discípulos, né? E aí ele fala uma palavra dura para eles, no capítulo 21 de Mateus. Mateus capítulo 21, versículos, deixa eu ver se eu acho aqui, esse versículo é muito importante, eu queria ler com vocês antes para terminar. É o versículo 15, né? 15, eu quero ler o 14 também, olha aí. Jesus estava na sinagoga, no templo, né? Foi quando ele falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus que falou isso, é o nome da nossa igreja aqui. Verso 13: mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Jesus falando, né? Tem até ladrão aqui na minha casa. Aí ele disse assim, o texto fala assim: cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Fale comigo, ele os curava. Hoje à noite você vai sair daqui curado de algum mal, porque ele está conosco aqui, a casa de oração é a casa dele. Aí diz assim: os chefes dos sacerdotes, fale comigo, chefe do sacerdote, dizem que eu sou o pastor principal aqui da casa de oração. E nós temos 8 congregações em Londrina, e todos eles dizem que eu sou o pai espiritual deles, o conselho, então eu sou o chefe deles. Então imagina esse chefe, né? O chefe lá.
tinha auxiliares, tinha o chefe, tinha aqueles que eram os primeiros depois do chefe. E eles então disseram assim, e os mestres da lei, os escribas, não, os advogados da lei, ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Quantos aqui já viram Jesus fazer coisa maravilhosa? Transformar uma vida, mudar uma situação na família, curar um doente. Jesus estava fazendo tudo isso e eles viram. E as crianças começaram a gritar, crianças gritando no pátio do templo. Nem era dentro do templo, porque a criança não podia entrar dentro do templo. A lei farisaica determinava que criança e mulher ficavam lá fora. Então as crianças não entravam, mas ficavam lá fora. E a criança começou a pular e gritar. O que a criança gritava? Dizia assim: Hosana ao Filho de Deus. Que é uma expressão que é uma expressão de louvor a Jesus por aquilo que ele estava fazendo. Hosana ao Filho de Davi. Glória a Deus, a Jesus, pelos feitos que nós estamos. Criança gritando isso. Criança não estava gritando palavrão, brigando, batendo. Estava no tempo correndo para lá, para cá e gritando: Hosana, Hosana, bendito é este que é o Filho de Deus. Aí eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que essas crianças estão falando? Estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Jesus não está surdo, Jesus nunca teve surdez e nunca foi cego. Eu estou vendo e estou ouvindo o que eles estão fazendo. Jesus fala: é claro que sim, Jesus fala. Aí Jesus fala mais uma coisinha para eles, que eu acho formidável. Jesus fala assim para eles: será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz, e essa escritura é Salmo 8:2, Salmo 8:2, que diz assim: Deus ensinou as crianças e as crianças e criancinhas. Nós vimos aqui uma com 4 meses, a outra com 7 meses, são criancinha, que ainda mama no peito da mãe, criancinha. Mas tem aquela criança que já é grandinha, mas que ainda depende completamente do pai. Então tem criança e criancinha. Vocês nunca ouviram que Deus ensinou as criancinhas e as crianças a oferecerem o louvor perfeito a Deus? Vocês nunca leram isso na Bíblia? E uma tradução vai dizer assim, que o perfeito louvor vem do lábio ou dos lábios das crianças e das criancinhas que mamam, das criancinhas de peito. Salmo 8:2 fala isso. Então, meus queridos, mas é preciso, então veja bem, que Deus ensina até as crianças. E aquelas crianças tinham sido tomadas pela presença de Deus e elas começaram a gritar: Hosana ao Filho de Davi, glória a Deus, louvado seja Jesus, porque Jesus está fazendo maravilhas aqui no templo, na casa de oração. Eu quero que nós hoje saiamos daqui pensando assim, se até a criancinha que não entende muito, Deus ensina e usa, vai usar a sua vida também. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é pai, você que é avô, avó, você que é mais velho, não importa, Deus quer usar a sua vida para glorificar o nome dEle para sempre. Amém, queridos?